Incentiva a qualidade de vida da população idosa. Projeto de lei da deputada Conceição Sampaio garante cota em concursos para aqueles que já passaram dos 60. Deputado Tony Medeiros defende a criação de um novo sistema energético para o interior do estado. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver. Presidente da Alean, Josué Neto, anuncia esforço concentrado para a próxima semana e ainda a votação das PECs de readequação da Constituição do estado. E mais, deputados defendem novos modelos econômicos para o Amazonas, paralelo à Zona Franca de Manaus. Boa noite. A expectativa de vida do brasileiro está em constante crescimento. Até o ano de 2020, a população com mais de 60 anos deve chegar a 30 milhões no país, de acordo com o IBGE. Atenta a essa realidade e ao alcance social da matéria, a presidente da Comissão dos Idosos da Assembleia Legislativa, deputada Conceição Sampaio, apresentou um projeto de lei que garante cota de 5% em concursos públicos para aqueles que já passaram dos 60. Hoje, o número de idosos em nível mundial já é marca registrada na história. A maioria está concentrada no continente europeu, que em 1995 já superava os 500 milhões. No Brasil, a medicina preventiva e os programas voltados para a qualidade de vida contribuíram significativamente para o aumento da expectativa de vida das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Hoje, a idade média de um brasileiro é de 68 anos de idade, 2 anos a mais do que na década de 90. De acordo com dados do IBGE, em 2020, essa média pode chegar a 70 anos. Por conta disso, estima-se que em 2023, a quantidade de idosos supere a de jovens de 15 anos. Esses dados podem ser analisados no censo do ano de 2000 e 2010. De acordo com a pesquisa, em 2000, a população idosa era de 14,5 milhões. Já na apuração de 2010, esse número chegou a mais de 20 milhões. A estimativa é que em 2020, esta quantidade alcance os 30 milhões de idosos no país. Com base nessas informações e levando em consideração que boa parte destes idosos chefiam famílias e muitos dependem apenas do salário mínimo, que é pouco mais de R$600, é que a presidente da Comissão das Famílias e do Idoso da Assembleia, deputada Conceição Sampaio, criou o projeto de lei que prevê cota de 5% das vagas nos concursos públicos do estado do Amazonas para pessoas com mais de 60 anos de idade. A inclusão de uma pessoa acontece principalmente através da sua mão de obra qualificada e respeitada. Então, eu entendo que essa reserva dentro de um concurso público é justamente lembrando que o Brasil está envelhecendo, mas ele pode envelhecer com produção e com qualidade de vida. O projeto está em conformidade com o artigo 230 da Constituição Federal, que determina, entre outros objetivos, que a família, sociedade e Estado têm o dever de amparar os idosos. E por falar em políticas públicas para o Amazonas, os parlamentares defenderam hoje novos modelos econômicos para o estado, paralelo à Zona Franca de Manaus. Segundo o deputado líder do PPS na Assembleia Legislativa, Luiz Castro, para que existam alternativas de modelos econômicos para o estado, é preciso mais políticas públicas por parte dos governos federal e estadual. Eu costumo comparar a acomodação cultural na cabeça da elite dominante, da grande parte da elite dominante política e econômica do Amazonas, é muito parecida com aquela visão dos coronéis da borracha, que achavam que a borracha nunca ia cair de preço, nunca iria acontecer um debacle, que nós detínhamos aquele privilégio de ser a região natural da Évia, e depois, quando os ingleses levaram para a Ásia, especialmente para a Malásia e as Filipinas, nós observamos como foi a decadência. A mesma mentalidade predomina, porque você não vê os empresários amazonenses buscando também investir e criar alternativas. O debate em torno dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus agora é porque ainda não foi assegurada a cobrança de 12% do ICMS ao Amazonas de forma definitiva
definitiva. O projeto de resolução de unificação interestadual do imposto precisa de aprovação no plenário do Senado. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os parlamentares do Estado precisam discutir opções de modelos econômicos para o Amazonas. A forma alternativa de modelo econômico para o Amazonas em relação à Zona Franca de Manaus é algo que já vem se falando há muitos anos, há décadas, né? Como é, por exemplo, o polo naval, o polo de bioquímico, né? A própria exploração de forma sustentável da floresta, quer dizer, são vários os modelos pelo qual tem se falado nos últimos anos. E é isso que nós temos que levar em consideração, e não a opinião de uma liderança de outro estado. O nosso modelo econômico alternativo à Zona Franca de Manaus deve ser discutido pelos deputados federais do Amazonas, pelos senadores, pelo governador, pelas casas legislativas, tanto as câmaras municipais do estado como um todo. E, lógico, que a Assembleia Legislativa tem que participar disso. O deputado Sinésio Campos também se manifestou sobre a necessidade de criar alternativas para gerar empregos no Amazonas. O parlamentar defende a exploração de minerais e o polo naval do estado. 46 anos do polo industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, produzindo tablets, eletroeletrônicos, não é? Indústria de 2 rodas, mas temos que pensar modelos alternativos. Até porque o Amazonas é grande. Então temos muitos recursos, tanto da bio como da geodiversidade, que não é utilizado. Temos matéria-prima que podemos transformar em bem final, ou seja, indústria de transformação. Temos alternativa, o polo naval, a indústria de fertilizantes, né? A exploração do calcário agrícola, que o Amazonas não produz, que é uma grama. Isso sim vai gerar economia, vai gerar emprego nos municípios. O deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto, que esta semana acompanhou a votação no Senado, o Amazonas também precisa investir em qualificação, em biodiversidade e engenharia genética. Nós temos a biodiversidade da nossa floresta que geraria um mercado de trilhões em fármacos, em cosméticos. E a gente não atentou ainda a isso. Nós temos o Centro de Biotecnologia parado, nós não investimos em formação de profissionais da região. Por exemplo, a UEA não pode deixar de ter um curso de biodiversidade, de engenharia genética. Então, a gente está ficando para trás na intenção de gerar recursos através de uma exploração consciente da nossa floresta. Nesse momento, nós temos que lutar pela Zona Franca para não perdermos nenhum espaço. Nós temos que avançar. A silvinita, a mineração, a agricultura, nós temos que avançar, mas não podemos deixar de ressaltar que esta luta em Brasília foi essencial. Para o deputado Marcelo Ramos, essas alternativas econômicas já deveriam ter sido colocadas em prática. Eu espero que essas crises que nós temos vivido nos últimos tempos sirvam de alerta para que os nossos atuais governantes possam aproveitar a pujança da Zona Franca, primeiro, para construir uma infraestrutura logística que torne o modelo competitivo, mesmo no momento de diminuição das vantagens comparativas do ponto de vista fiscal. E segundo, que possa também desenvolver atividades econômicas mais vinculadas à realidade do nosso povo, como extração mineral, como farmaco e outras áreas que podem ser exploradas com investimento sério por parte do governo do estado. Ainda não há data definida para a votação da unificação do ICMS no plenário do Senado. A falta de infraestrutura nos sistemas portuário e de energia, produção rural inadequada e legislação ambiental burocrática são alguns dos problemas enfrentados pelo homem do campo. O deputado Sidney Leite usou o tempo na tribuna para sugerir mudanças na condução dos processos que trazem desenvolvimento ao Amazonas. A Zona Franca de Manaus é responsável por trazer desenvolvimento à capital do Amazonas. Porém, esse fator não deve ser responsável pelo esvaziamento do interior do estado. O deputado Sidney Leite garantiu que é necessário investimento em infraestrutura, como energia elétrica, comunicação, portos e aeroportos. Se em Manaus, onde está este modelo, que gera mais de 50% dos tributos federais do norte do Brasil, nós temos problema de energia, nós temos problema de portos, nós não temos um porto em Manaus que possa atender a população que vem do interior, que vem de outros estados vizinhos. Um porto condizente que possa atender. Na vazante, as pessoas ficam andando em cima de balsas e pranchas
na Manaus Moderna e na enchente fica se equilibrando em algumas escadas na Manaus Modernas, ali fazendo de equilíbrio. Mulheres grávidas, crianças, idosos, enfim, nós vivemos essa situação. Sidney Leite afirmou que, além de tornar o modelo Zona Franca de Manaus mais competitivo frente às demandas de mercado, é necessário investir no interior do estado, através de financiamentos em parcerias do Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Agência de Fomento do Estado, para dar viabilidade ao agronegócio. Eu não tenho dúvida que o estado do Amazonas tem o pior desempenho. Se ganhar, ganha do estado do Amapá. Nós somos o penúltimo estado da federação em aplicação do PRONAF. Nós não temos energia de qualidade, nós não temos comunicação, a internet no interior é inexistente, a Anatel faz de conta que fiscaliza, e quem está dizendo isso é um deputado que tem denúncia contra as operadoras e a Anatel na Justiça Estadual e no Ministério Público Federal. Espero e torço para que o Ministério Público tome providência, porque é uma situação de calamidade o que a gente vive no estado do Amazonas. O parlamentar aproveitou a ocasião para solicitar da mesa diretora que encaminhe um requerimento ao Banco da Amazônia de um relatório de quanto foi investido no interior do estado nos últimos 5 anos, já que o banco é responsável pela administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. E um novo sistema energético para o interior do estado também foi defendido pelo deputado Tony Medeiros. Algumas sugestões foram apresentadas pelo parlamentar em plenário. Com o programa Luz para Todos, o governo federal lançou em novembro de 2003 o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país. A meta é levar o acesso à energia elétrica gratuitamente para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural. Em plenário, o deputado Tony Medeiros reconheceu a importância do programa para o estado. Porém, o parlamentar alertou que o Amazonas, por conta da extensão territorial e a quantidade de comunidades espalhadas em meio à floresta, precisa de alternativas que caminhem paralelamente ao Luz para Todos. Como exemplo, Tony Medeiros citou um modelo de mini-usinas de energia hidroelétrica, a energia solar e um projeto de produção de energia gerada a partir do etanol da mandioca, desenvolvido pela Unicamp. Nós temos regiões de difícil acesso e dessa forma convencional de levar a energia, como por exemplo Luz para Todos, dificilmente se chegará a muitas localidades. E a nossa preocupação é justamente em oportunizar a todos a oferta de energia. E é por isso que nós estamos solicitando da CEINFRA esses estudos em relação às matrizes energéticas, as outras alternativas de geração de energia, que pode ser solar, que pode ser gerada através do próprio igarapé que passa na frente da casa do caboclo, e dessa forma, mais uma vez, dar a mesma oportunidade. No início de 2013, o saldo de moradias sem energia elétrica no país chegava a 1 milhão, de um total de 58,5 milhões de residências do Brasil, segundo o IBGE. O deputado Orlando Cidade relatou a visita que fez a Rondônia. O parlamentar viajou para trocar experiências com os piscicultores da região. O modelo de sucesso do estado pode servir de base para o Amazonas. A produção de peixes em cativeiro para a alimentação do amazonense pode ser uma alternativa de desenvolvimento econômico para o interior do estado. É esse o pensamento do presidente da Comissão de Agricultura e Pesca da Assembleia Legislativa, deputado Orlando Cidade. O parlamentar está realizando visitas a diversos estados brasileiros para conhecer os modelos adotados pelos piscicultores locais. Desta vez, Orlando Cidade trouxe a experiência de Rondônia na produção de tambaqui e pirarucu em cativeiro. O caso de sucesso poderia ser aplicado no Amazonas, criando uma nova fonte de desenvolvimento, além de baratear o custo do peixe. Rondônia hoje é o maior produtor de peixe do Brasil. A piscicultura lá se desenvolveu muito com o tambaqui. Hoje tem um excesso de produção lá, o peixe inclusive lá está muito barato, porque um dos maiores consumidores do tambaqui é Manaus, é o Amazonas, porque não é só Manaus que consome, é todo o estado. Hoje se vê peixe de Rondônia até no último município de fronteira, porque além de ser um peixe barato, é um peixe mais saudável da Amazônia, que é o nosso tambaqui. Mas o que mais nos levou lá foi para ver o projeto de produção de alevinos de pirarucu. Esse realmente é fantástico lá naquele estado.
O parlamentar também destacou a grande produtividade de pescado por hectare. Já temos estudo de que o tambaqui se produz um pouco mais por hectare, mas o pirarucu, nessa fase inicial, está dando em média de 10 a 12 toneladas no hectare, onde se coloca de 900 a 1.000 alevinos. Orlando Cidade também destacou que, atualmente, o estado de Rondônia consegue, além de suprir a necessidade interna, exportar o pescado. O deputado também anunciou que irá visitar outros estados, como Acre e Roraima. Deputado Marcelo Ramos reúne concursados da polícia e bombeiros e tratam sobre convocação. E ainda, deputado Vanderlei Dallas apresenta projeto de lei que visa dar maior segurança para crianças e adolescentes. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou para a próxima terça-feira uma reunião com todos os deputados. Um dos assuntos é a votação das PECs de readequação da Constituição do Estado. Mais um esforço concentrado para a votação de projetos também vai ser realizado na semana que vem. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, deve reunir com todos os 23 deputados no gabinete da presidência na próxima terça-feira, dia 14. O anúncio foi feito depois da sessão plenária desta quinta-feira. Os projetos de emenda à Constituição, propostos pela Comissão Especial de Readequação da Carta Magna do Amazonas, deve ser discutida com os parlamentares. Nós não temos horário para terminar a reunião, poderá durar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. O importante é que essa situação, né, da PEC, que trata da readequação da Constituição do Amazonas, será um dos temas que será abordado nessa reunião. Nós não vamos sair da reunião com qualquer dúvida, nós vamos sair dessa reunião com todos os assuntos discutidos e sair com o encaminhamento a serem seguidos. A deputada pelo PP, Conceição Sampaio, é a presidente da comissão especial. O prazo final para que a Constituição seja entregue atualizada é em outubro. A parlamentar deve entregar até a semana que vem as 3 PECs para a votação em plenário. Nós estamos já concluindo todo esse trabalho. Até a semana que vem a gente espera entregar todas as 3 PECs e aí começa o trabalho. Na verdade já começou o trabalho porque nós já apresentamos a primeira PEC para a mesa diretora, a mesa já encaminhou a CCJ. Eu tive uma conversa, como também o relator, deputado Orlando Cidade, com o presidente da CCJ, deputado Davi Almeida, justamente para que nós possamos ter um pouco de celeridade nessa aprovação, porque nós precisamos encerrar essa fase para começar a segunda fase dessa comissão, que é justamente as alterações da Constituição. Josué Neto anunciou também que na terça-feira, depois da reunião com os parlamentares, a pauta será invertida para a votação do maior número possível de projetos. No início desse mandato como presidente, nos disponibilizamos a extinguir a pauta até o mês de junho, né? Então, nós temos aí ainda 2 meses. Eu tenho certeza que antes do mês de junho nós vamos extinguir essa pauta. Nós pedimos cerca de 5 meses para fazer esse trabalho e eu acredito que com 4 meses e meio, nós vamos alcançar a nossa meta para entrar já no segundo semestre de 2013
com novos debates, novos projetos. A sessão plenária e a votação da pauta extensa devem começar às 9 horas da manhã. O deputado Ricardo Nicolau usou a tribuna da Casa Legislativa para rebater as denúncias feitas por um jornal local de superfaturamento nas obras do edifício Garagem, construído durante a gestão do parlamentar na presidência da Alean. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. A construção do edifício Garagem, licitado durante a presidência do deputado Ricardo Nicolau, custou 23 milhões de reais. De acordo com as denúncias de um jornal local, houve superfaturamento em 3 milhões e 300 mil reais na realização da obra. Para o parlamentar, o veículo de comunicação se utilizou de um relatório preliminar que possuía informações incorretas quanto às obras realizadas durante a sua gestão e não ofereceu a ele o direito de defesa garantido constitucionalmente. As denúncias estão sendo investigadas pelo Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e de Combate ao Crime Organizado, CAOCRIMO, do Ministério Público do Estado. Para esclarecer as supostas irregularidades, o deputado garantiu que as obras realizadas na Casa Legislativa se utilizaram de parâmetros exigidos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Petrobras. Ele trouxe à tribuna dados comparativos da construção do edifício Garagem do aeroporto de Congonhas, que custou aproximadamente R$ 150 a mais por metro quadrado. O engenheiro diz que não é necessário ter o custo de mobilização de equipamento, porque a sede da empresa e a sede da onde está sendo feita a obra é na cidade de Manaus. Como se a sede da empresa fosse dentro da obra, como se não tivesse necessidade de se deslocar trator, grua e tantos outros equipamentos. Ele diz que é desnecessário. Por outro lado, o custo de mobilização de equipamentos utilizados pela Assembleia Legislativa foi muito menor do que aquilo que é recomendado pelo Tribunal de Contas da União. Dizia-se também da questão de funcionários, que existiria mais funcionários do que efetivamente na obra. Mas não nos foi perguntado e não nos foi informado, pedido as informações, qual era o período de trabalho. Eles, por si só, disseram que trabalhavam de segunda a sexta, mas todos os registros comprovam que era de segunda a sábado. A Assembleia realizou, para uma obra de 14.650 metros quadrados, um valor de R$ 1.568 o metro quadrado. Nós fomos buscar uma obra igual, uma obra similar, em um outro estado. E aqui eu ressalto a obra do edifício Garagem do aeroporto de Congonhas. O edifício Garagem do aeroporto de Congonhas teve um custo por metro quadrado de R$ 1.713,54, um custo superior àquele praticado aqui pela Assembleia Legislativa. As contas do ex-presidente Ricardo Nicolau terão como relator no TCE o conselheiro Júlio Pinheiro, que foi escolhido por sorteio após a desistência de Ari Moutinho, que alegou motivos de foro íntimo. O relator será responsável por analisar a apresentação feita pelo procurador Ademir Carvalho Pinheiro, que pediu inspeção extraordinária nas contas da casa do exercício de 2012. Ricardo Nicolau já encaminhou um novo relatório ao MPE com as informações solicitadas. O governo do estado deve iniciar a convocação dos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros realizado em 2009. E pelo menos 600 PMs do último certame da Polícia Militar também devem ser convocados. A informação foi repassada pelo deputado Marcelo Ramos durante reunião realizada com os aprovados. Pelo menos 1.200 pessoas foram aprovadas no concurso do Corpo de Bombeiros realizado em 2009 e mais de 4.000 foram aprovados no concurso da Polícia Militar realizado em abril de 2011. Desses, apenas 2.000 PM já foram convocados. O restante dos aprovados está reivindicando junto ao governo a nomeação. De acordo com o presidente da Comissão de Concursados do Corpo de Bombeiros, o prazo do certame está próximo de vencer e até o momento ninguém foi empossado nos cargos.
desde 2009, 1.239 aprovados e até hoje nenhum foi nomeado, nenhum. Nós estamos agora em 2013, pouco menos de 10 meses para vencer o concurso e até agora nenhum posicionamento do governador do estado quanto à nossa situação. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, o governador do estado anunciou que deve convocar ainda este ano 420 bombeiros combatentes e pelo menos mais 600 novos policiais militares para reforçar o efetivo. Uma comissão de representantes dos concursados deve ser formada junto com o parlamentar para acompanhar as ações do governo a respeito dos concursos. Nós vamos montar uma comissão aqui e a partir daí abrir um processo de negociação para agilizar a convocação, principalmente dos bombeiros combatentes e também dos PMs do cadastro de reserva. Em relação aos bombeiros da área médica, é necessário um processo de negociação, já que há algumas questões jurídicas que envolvem essa matéria. Uma reunião realizada em parceria com o deputado Marcelo Ramos e o deputado Luiz Castro, com os aprovados nos concursos, foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado para buscar alternativas e propostas que devem ser apresentadas ao governador Omar Aziz. A gente já teve vários eventos com os bombeiros, mas não com os policiais militares, de unificar essas duas frentes de reivindicação para sensibilizar o governo do estado a apressar, a agilizar o chamamento dos bombeiros e dos policiais militares. Isso vai ser muito bom para a sociedade. Apesar do anúncio da convocação, Ramos explicou que a data ainda deve ser definida mediante conversa e reunião realizada com o governo. Da tribuna da Assembleia Legislativa, o parlamentar voltou a cobrar do Executivo a criação de uma carreira pública de médico. O objetivo é suprir o interior do Amazonas dos profissionais da saúde, que, segundo o deputado, sofre com a falta de especialistas. No Amazonas, ao ingressar na magistratura, o juiz inicia a carreira no interior e, com o passar dos anos, progride até chegar à capital, Manaus. O motivo é dotar todas as comarcas do estado com os membros do judiciário. Agora, o deputado Marcelo Ramos pede que o mesmo aconteça com os médicos formados. Segundo o parlamentar, as atuais condições de trabalho nos municípios interioranos não são atrativas para os profissionais da saúde. Para Marcelo Ramos, o governo é quem deve arcar com a responsabilidade de prover requisitos ideais para que os médicos possam se fixar no interior do estado. Quem sofre com a situação é a população. O que é oferecido para que um médico vá hoje para o interior? Um contrato temporário de trabalho em péssimas condições de serviço, em que o médico lá estará sujeito às pressões e interesses políticos do prefeito e ou do governador e terá péssimas condições para o exercício da sua profissão. É óbvio que ninguém vai para o interior nessas condições, e não é só o médico que não vai. No interior não tem advogado, não tem enfermeiro, não tem psicólogo, não tem fisioterapeuta. A proposta do deputado de uma carreira para os médicos vem de encontro ao anúncio do governo federal de publicar um decreto autorizando a entrada no Brasil para o exercício da atividade de aproximadamente 6 mil médicos formados em universidades cubanas. Para Marcelo Ramos, a iniciativa do governo federal é demagógica e não resolve efetivamente o problema. A Assembleia Legislativa cediu o primeiro encontro de auditoria do SUS. O evento teve o objetivo de promover a discussão entre os componentes do Sistema Nacional de Auditoria. A auditoria do Sistema Único de Saúde, o SUS, tem como principal atividade a verificação de como os recursos públicos destinados ao setor estão sendo aplicados, sobretudo os que são empregados na contratação de serviços com as prestadoras privadas. É por meio do trabalho dos auditores que se verifica a eficiência e o retorno dos investimentos feitos. Com o objetivo de ampliar o discurso e a integração entre as partes, a Divisão de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde e o Sindicato Nacional dos Auditores realizaram na sede da Assembleia Legislativa o primeiro encontro de auditoria do SUS. Um dos pontos mais discutidos aqui da auditoria é exatamente o fortalecimento da capacidade técnica desses componentes à luz da gestão estratégica e participativa, tendo em vista que hoje se faz as auditorias de saúde baseado num propósito assistencial. Então a gente tira aquele perfil da auditoria verticalizada e traz à tona para a atualidade uma auditoria mais assistencial, uma auditoria mais voltada para os anseios dos usuários do Sistema Único de Saúde. A presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, ou NASUS Sindical, Socorro Mateus, explica algumas das dificuldades enfrentadas no setor. A maior dificuldade hoje é basicamente a falta de servidor, a falta de infraestrutura, a falta de compromisso
dos governos com a auditoria para que ela possa se fortalecer, e que não existe também o cargo de auditor do SUS a nível federal e também não tem ainda a nível de estado e municípios. Atualmente, no Amazonas, somente a capital Manaus conta com auditores admitidos por meio de concurso público e em número ainda bastante pequeno, apenas 10. O deputado José Ricardo voltou a cobrar a apreciação do projeto que visa impedir o repasse de recursos públicos a entidades ligadas a políticos. Uma das principais preocupações do deputado José Ricardo é a moralização da política brasileira. Com o objetivo de impedir que políticos inescrupulosos se aproveitem da miséria da população para conseguir votos, um projeto de autoria do parlamentar proíbe o repasse de recursos públicos para instituições ligadas a essas pessoas. O projeto é uma medida de moralização da vida pública. Um projeto que prevê a proibição de repasses de recursos públicos para ONGs, entidades, associações ligadas a políticos. Então lá tem uma série de regras em torno disso aí. Então é um projeto que está pronto, falta ser apreciado pelo plenário. O parlamentar defende que a proposta seja levada ao plenário para apreciação dos parlamentares o mais rápido possível. Um projeto similar também tramita na Câmara Municipal de Manaus, de autoria do vereador Mário Frota. Deputado Marcos Rota propõe audiência pública para debater a comercialização de produtos impróprios no interior do Amazonas. E mais, deputado Vanderlei Dallas apresenta projeto de lei que visa dar maior segurança para crianças e adolescentes. Veja no resumo de notícias. Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira, a deputada Conceição Sampaio falou sobre as atividades realizadas pela Comissão da Mulher e das Famílias da ALEAN. A parlamentar disse que a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres confirmou que o Amazonas vai participar de forma efetiva em uma campanha nacional para diminuir o índice de violência contra a mulher, com várias ações no estado. Dentro dessas atividades, nós já temos a confirmação por parte da Secretaria de que o Amazonas foi contemplado com a Casa da Mulher Brasileira. Esse é um programa desenvolvido pela presidenta Dilma, através da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, onde nesta casa todas as políticas estarão sendo aproximadas. Então, nesse espaço, nós vamos ter a delegacia, nós vamos ter o juizado, nós vamos ter a área social que o governo já tem, enfim, a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. O Amazonas ele já deu esse passo à frente, porque já foi uma determinação do governador Omar Aziz, no ano passado, que nós tivéssemos a sistematização dessas políticas públicas. O deputado Vanderlei Dallas destacou uma série de projetos de autoria do próprio parlamentar que começaram a tramitar na Casa Legislativa. Hoje vim à tribuna para falar que dei entrada nesta casa hoje em alguns projetos. Um dele que apresentei visa beneficiar, deputada Conceição, o povo do Amazonas. A gente que anda pelo interior do estado sabe da necessidade do povo e os projetos vêm da necessidade deles. Esse projeto obriga a autenticação eletrônica nos títulos de cobrança, boletos e documentos de compensação bancária. Muitas vezes o objeto, o documento não é autenticado, o consumidor tem problema. Outro projeto dispõe sobre o Dia Estadual do Combate ao Crime contra a Criança e o Adolescente no estado do Amazonas. Outro projeto que apresentei hoje obriga a limpeza de carrinhos e cestos de compra nos estabelecimentos comerciais no âmbito do estado do Amazonas. Todos os projetos esses oriundo de reclamações, de conversa com o povo da capital e do interior. E o outro projeto que apresentei hoje dispõe sobre a criação do Núcleo Estadual de Informação sobre Violência contra a Criança e o Adolescente no estado do Amazonas. O deputado José Ricardo irá ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça contra uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, a legislação que prevê a cobrança de uma taxa adicional nos cartórios sofre vício na iniciativa. A lei que foi aprovada aqui nesta casa, que alterou uma outra legislação que trata sobre os emolumentos, as taxas cobradas nos cartórios, por conta dos serviços que são prestados pelos cartórios, nos registros, nos diversos registros,
teve uma alteração nessa lei que incluiu uma taxa de 3% sobre o valor desses emolumentos. Essa taxa, esse valor, seria destinado para um fundo da Procuradoria-Geral do Estado. Essa é uma matéria que quem deveria apresentar o projeto, se quisesse apresentar, seria o Poder Judiciário, que tem a prerrogativa da Constituição de tratar dessa matéria, e não o Poder Executivo, ou seja, o governo do Estado. Não poderia apresentar esse projeto. Por essa razão, estamos encaminhando para o Tribunal de Justiça julgar essa ADI. O deputado Sinésio Campos, vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, anunciou que a reunião para debater a denúncia de que alunos de faculdades particulares contemplados com a linha de crédito do FIES estariam sofrendo pressão das instituições particulares vai ser realizada na próxima terça-feira. Devem participar os Conselhos Regional de Medicina, o Estadual de Educação e o Ministério Público. Que os estudantes de ensino superior possam galgar na sua plenitude, né, ele teria que ser adequado exatamente em 100%, isso que não acontece. Então é algo que nos preocupa. O deputado Marcos Rota denuncia descaso no interior do estado, onde não há órgãos específicos que garantam que o consumidor seja atendido de forma adequada. A situação é ainda mais grave no município de Tabatinga, já que na localidade são consumidos produtos da Colômbia e do Peru que não atendem às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esses produtos, inclusive, contrariam a própria legislação brasileira, uma vez que eles não têm prazo de validade, eles não têm as características, eles não têm rótulo, eles não têm nada. E o relato mais preocupante ainda dá conta de que muitas vezes, na clandestinidade, esses produtos adentram Tabatinga através das redes de esgoto. Então nós estamos hoje oficializando o nosso pedido de intervenção através de requerimento ao Ministério da Agricultura para que desloque uma força-tarefa à Tabatinga e também à Receita Federal. O Festival de Parintins é considerado uma das maiores festas regionais do país e em 2013 os bois Garantido e Caprichoso estão completando 100 anos. Para homenagear o centenário da cultura do boi bumbá, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial. A repórter Pérola Paula tem os detalhes. A sessão é de autoria do deputado Tony Medeiros e foi realizada para lembrar uma das festas mais esperadas pela população do Amazonas, o Festival de Parintins, que este ano tem um cunho especial, comemorar o centenário de Garantido e Caprichoso. Durante a sessão, os representantes dos bumbás azul e vermelho falaram da relevância social e cultural do evento. A matéria completa você acompanha amanhã no Telejornal Bom Dia. Pérola Paula para o Ali Notícias. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 10 de maio, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, promove sessão especial para a entrega do título de cidadão do Amazonas ao doutor Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, no plenário Rui Araújo. E no mesmo dia, deputado Marcos Rota realiza reunião para discutir sobre a atuação das assistências técnicas em Manaus, às 9 horas da manhã, na sala de reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor. E ainda, deputados Marcelo Ramos e Belarmino Lins promovem audiência pública para falar sobre o desembaraço de cargas no aeroporto Eduardo Gomes e no Porto de Manaus, às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. E mais, deputado Adjunto Afonso, diretor estadual da Unali, participa do seminário que vai tratar sobre a unificação das eleições no país e a CPI da telefonia. O evento será realizado em Foz do Iguaçu e vai reunir parlamentares de todo o Brasil. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha a reprise do Ali Notícias logo mais às 9h30 da noite ou amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você.